Olá! Continuando nosso estudo sobre a análise e o projeto de sistemas de controle utilizando o diagrama de Bode, vamos conversar sobre estabilidade. Como já sabemos, a estabilidade de um sistema está associada à posição que seus polos de malha fechada ocupam no plano S, polos de malha fechada com parte real negativa, localizados no semiplano esquerdo aberto plano complexo, caracterizam um sistema estável. Sabemos também que o traçado do root locus possibilita mapear o comportamento dos polos de malha fechada face à variação de um ganho, analisando as características da função de transferência de malha aberta G de S, H de S. E essa análise é feita com base na avaliação de duas condições, condição de módulo e condição de fase, também chamada condição angular. Temos aqui um exemplo de um sistema de controle de malha fechada com realimentação negativa, cujo canal direto possui um controlador proporcional com ganho K aplicado à planta 1 sobre S mais 1 ao quadrado. A FTMA desse sistema possui 3 polos, um polo em S igual a 0 e 2 polos em S igual a menos 1. O root locus tem a característica aqui representada em azul. E para K igual a 2, temos os polos de malha fechada posicionados sobre o eixo imaginário. Então, para K de 0 até 2, o sistema possui seus polos de malha fechada no semiplano esquerdo aberto do plano complexo, portanto, um sistema estável. A condição limiar de estabilidade é, então, aquela cujos polos de malha fechada estão sobre o eixo imaginário. Essa situação é chamada de condição de estabilidade marginal ou estabilidade neutra, em que temos S igual a J⍵. Podemos escrever, então, o limite de estabilidade utilizando as condições de módulo e angular, como módulo da FTMA de J⍵ igual a 1 e a fase da FTMA com S igual a J⍵ é igual a mais ou menos 180 graus. Ao observar o diagrama de blocos de um sistema de controle em malha fechada, verificamos que temos esse trecho de realimentação negativa e quando a fase da FTMA fica igual a mais ou menos 180 graus, o número complexo correspondente torna-se um número negativo. Então, esse número negativo multiplicado pelo sinal da realimentação negativa faz com que passe a existir no sistema uma realimentação positiva em malha fechada. Nessa condição, se o ganho da FTMA G de J⍵, H de J⍵, for maior ou igual a 1, temos a realimentação positiva e a amplificação do sinal realimentado e, portanto, a saída C de J⍵ passa a crescer indefinidamente e o sistema se comporta de forma instável. Por outro lado, se eu tenho a fase da FTMA igual a mais ou menos 180 graus e o módulo da FTMA está entre 0 e 1, apesar dessa realimentação positiva, teremos a atenuação do sinal realimentado, fazendo com que a saída C de J⍵ apresente um comportamento estável. Dessa forma, o diagrama de Bode de um sistema estável apresenta as seguintes características: ganho maior ou igual a 1, ou em dB maior ou igual a 0 dB, apenas nas frequências em que a fase está no intervalo entre menos 180 graus e mais 180 graus. E, para as frequências em que a fase atingir mais ou menos 180 graus, o ganho da FTMA deve estar no intervalo entre 0 e 1, possibilitando a atenuação da realimentação do sistema. Em outras palavras, se considerarmos em dB, um ganho entre 0 e 1 é um ganho negativo. Temos aqui um exemplo de um sistema estável. À esquerda de 1 radiano por segundo, o ganho em dB é maior ou igual a 0 e a fase do sistema está compreendida entre 0 e 90 graus, portanto, dentro do intervalo menos 180 mais 180 graus. Quando a fase atinge 180 graus, o ganho em dB, aqui em torno de menos 80 dB, portanto, atenuando a realimentação positiva. Assim, as duas condições são satisfeitas e o sistema tem comportamento estável. Para um sistema instável, o diagrama de Bode apresenta regiões em que o ganho é maior ou igual a 1, ou em dB maior ou igual a 0 dB, nas frequências em que a fase atinge mais 180 graus ou menos 180 graus. Por exemplo, aqui temos em ômega igual a 10 a menos 2 radianos por segundo,
ganho de 0 dB e fase de menos 180 graus. Portanto, sistema instável. Utilizamos algumas figuras de mérito para medir o quão estável o sistema está, ou seja, margem de estabilidade, e definiremos aqui margem de ganho e margem de fase. Primeiramente, para a margem de fase, temos duas definições a analisar. Uma delas é a frequência de cruzamento de ganho, ômega-c, que é a frequência em que o diagrama de Bode de módulo apresenta valor unitário, ou seja, o módulo cruza 0 dB. A margem de fase é a variação na fase em malha aberta requerida na frequência de cruzamento de ganho para tornar o sistema instável. Na frequência de cruzamento de ganho, eu olho para a fase do sistema e vejo o quanto que falta para atingir os 180 graus. Essa medida é denominada margem de fase, que é calculada da seguinte forma. Olho para a frequência de cruzamento de ganho, ômega-c, e verifico o valor da fase da FTMA, FTMA de J ômega-c. Esse valor menos a margem de fase, φmf, dá menos 180 graus. Reorganizando essa equação, temos que a margem de fase é dada por 180 graus mais a fase da FTMA na frequência de cruzamento de ganho. A outra figura de mérito, a margem de ganho, é definida com base na frequência de cruzamento de fase, ômega-π, que é a frequência em que a fase do sistema atinge menos 180 graus. Nessa frequência, a variação de ganho que eu preciso aplicar no sistema para que ele atinja 0 dB é denominada margem de ganho. Ou seja, quando a fase atingiu menos 180 graus, quanto que eu preciso aplicar de ganho no sistema para que ele se torne instável. Ela é calculada pelo inverso do ganho da FTMA na frequência de cruzamento de fase, ou seja, multiplicando kmg pelo ganho da FTMA em ômega-π, eu tenho 1, que é o limite para que o sistema se torne instável. Em dB, a margem de ganho é dada por menos 20 log da FTMA de J ômega-π. Para que um sistema seja estável, é necessário que ele apresente margem de fase positiva e margem de ganho maior que a unidade, ou, se olharmos em dB, positivo. Tanto margem de ganho quanto margem de fase são medidas de estabilidade relativa do sistema de controle e fornecem informação quantitativa de quão estável o sistema é. Para um sistema de fase mínima estável, ou seja, um sistema que possui todos os seus polos e zeros sem plano esquerdo aberto e plano complexo, a margem de ganho indica de quanto o ganho pode ser aumentado antes do sistema se tornar instável. Para um sistema instável, a margem de ganho indica quanto o ganho deve ser diminuído para tornar o sistema estável. Temos um exemplo aqui. Na linha pontilhada laranja, temos a frequência de cruzamento de ganho, ômega-c, e nessa frequência a fase do sistema está entre menos 90 e menos 70 graus, numa região estável. A margem de fase é 49,1 graus e a frequência de cruzamento de ganho é 0,08 radiano por segundo. Na linha verde, temos a frequência de cruzamento de fase, ômega-π, dada por 0,316 radianos por segundo, e o ganho do sistema está negativo em dB, com a margem de ganho dada por 20 dB. De forma geral, para avaliar a estabilidade do sistema, temos que analisar tanto margem de fase quanto margem de ganho, porém, em condições particulares, o teste de margem de fase é suficiente para garantir a estabilidade do sistema. Essa condição particular é aquela em que, se existir apenas uma frequência de cruzamento de ganho e a FTMA não possuir polos no semiplano direito complexo, então uma margem de fase positiva é condição suficiente para garantir a estabilidade do sistema. Para nossa sorte, a maior parte dos sistemas que nós vamos trabalhar apresenta esse tipo de característica e o teste de margem de fase poderá ser utilizado como teste suficiente para garantir a estabilidade do sistema. Então temos aqui um sistema que apresenta apenas uma frequência de cruzamento de ganho, cuja margem de fase é de 37,7 graus, portanto, sistema estável. Aqui também temos um sistema que possui apenas uma frequência de cruzamento de ganho e a margem de fase é menos 18,9 graus. Repare que o gráfico de fase ele está mais negativo que o menos 180 graus. Essa margem de fase negativa informa que o sistema é instável. Essa aula fica por aqui. Até mais!